Existia um reino onde todo mundo vivia muito feliz, muito feliz. O rei era um homem bom, mas ele era orientado pelo seu primeiro-ministro. Era um homem correto, pensava no povo, via tudo que era bom para a população inteira. E esse primeiro-ministro tinha uma característica muito engraçada. Tudo que ele fosse falar, tudo, da coisa mais simples à coisa mais séria, ele dizia: tudo que Deus faz é bom. E era uma conversa normal, nada diferente, lá vinha ele: tudo que Deus faz é bom. E era um país feliz. E todos os dias de manhã, o rei e o primeiro-ministro caminhavam ao lado de uma estrada, ao lado de uma mata muito intensa, que ninguém nunca entrou nessa mata, não conhecia, e era ali que eles trocavam ideias, que eles iam para cá, para lá, e ali vinham os grandes aconselhamentos. E o rei, por entretenimento, gostava muito de mexer com marcenaria. E ele um dia mexendo, fazendo um banquinho na marcenaria, na hora que ele foi passar a madeira na máquina, a máquina cortou o dedo dele fora. Nossa, aquele desespero, aquele sangue intenso, o rei desesperado, naquele tempo não tinha implante, não tinha nada, aquela situação. Chega o primeiro-ministro. Quando chega o primeiro-ministro, o rei diz assim: olha, meu amigo, o que aconteceu? Ele virou e disse para o rei o seguinte: tudo que Deus faz é bom. O rei levou um choque tão grande, olhou para ele com tristeza e disse o seguinte: você me faz lá isso? Numa hora que eu perdi um dedo, você me fala que tudo que Deus faz é bom? Na hora, o rei, enfurecido, mandou os guardas prenderem o primeiro-ministro e jogar ele na cela mais profunda que tivesse. Calabouço, um lugar escuro, feio, triste. E aí o rei foi medicado, logicamente perdeu o dedo, e os dias se seguiram. O rei sentia muita tristeza, mas não era nem pelo dedo, era por ter perdido o amigo. Porque apesar do amigo naquela hora tão dramática ter dito que tudo que Deus faz é bom, ele sentia falta, queria estar junto, agora fazia aquelas caminhadas sozinho, não tinha mais os conselhos, e o tempo passou. Mas a falta pelo amigo continuava. E um dia o rei está andando, fazendo sua caminhada cedo, perto daquela mata, só que ele nunca soube que naquela mata tinha uma tribo de índios. E esses índios eram canibais que comiam carne humana. E um dia ele foi capturado por esses índios canibais. E não tinha ninguém perto, porque ele sempre caminhava sozinho, só ele e o primeiro-ministro. E aí o que acontece? Ele vai, os índios levam ele para dentro daquela floresta e ali vai começar o ritual, porque os índios canibais têm um ritual para poder se alimentar da carne humana. E aí prendem o rei e começa ali a fazer toda aquela situação de fogueira, do ritual. Quando vê, o cacique grita: soltem ele! Ele estranhou, porque mesmo ele sendo rei, para os índios ele não significava nada. Mas ele disse o seguinte: e aí? E o cacique disse para ele: pode ir embora, você não nos serve. Ele falou: mas não entendi. Ele falou: você não tem um dedo. E para nós índios, se a gente come a carne de alguém que tem um defeito físico, todos que comerem ficarão com o mesmo defeito. Então pode ir embora. E o rei conseguiu ir embora. Quando chegou no palácio, a primeira coisa que ele fez foi soltar o primeiro-ministro. Falou: meu amigo, você tinha razão. Tudo que Deus faz é bom.
Mas olha, se eu não tivesse perdido aquele dedo, eu essa hora tinha sido devorado pelos canibais. Mas o rei, para. Ué, não, tudo que Deus faz é bom, não. Ele falou, eu fui acudido aqui, deu certo, perdi o dedo, mas você sempre foi meu amigo e eu joguei você no fundo daquele calabouço, daquela prisão fria, triste. Então tudo que Deus faz é bom, não. Aí o primeiro-ministro deu um sorriso e respondeu, tudo que Deus faz é bom. Você perdeu o dedo, mas se você não tivesse me jogado no fundo da prisão, naquele dia que você foi preso pelos índios, você seria solto porque perdeu o dedo, mas eu estaria junto com você e eu teria sido devorado pelos índios. Então, tudo que Deus faz é bom.